Começando agora mais um episódio do Podcast Marcados. Hoje, mais uma vez, com um convidado muito especial. Na verdade, uma convidada muito especial. Essa convidada, ela é jornalista e redatora publicitária. Ela fundou o Cria Texto. Hoje ela é especialista em narrativas de marca e branding verbal, além de dar cursos em storytelling e redação publicitária. Entre os clientes e marcas que já passaram por ela, a gente inclui Ambev, Boticário, Bradesco, Natura e a mais recente, a Vetex, que foi um projeto que ela fez junto comigo. Eu estou falando de Renata Monteiro. Oi, Rê! Olá, André, tudo bom? Tudo ótimo. Adorei essa apresentação. Que bom que você gostou. Você vai gostar mais ainda quando eu fizer a capa da thumbnail do podcast que vai lá para o Spotify. Já ouvi dizer que é como se fosse uma capa de revista, entendeu? Uhum. Que chique! Pois é, capa de podcast é a nova capa de revista, foi isso que eu escutei. Ótimo. Mas e aí, Rê? Primeiro eu queria agradecer você por estar aqui no nosso podcast. Sei que você é uma pessoa muito disputada, né? Na verdade, eu acho que... Agradeço o convite. e dizer que eu estou muito feliz de estar podendo conversar com você hoje, com a gente tendo concluído o nosso projeto juntos, a Loja Integrada, porque eu ia te convidar, de qualquer forma, né? Eu acho que você, para todo mundo aí que segue o nicho de branding, eu acho que você é a única, sei lá, acho que é a única, né? A única que vale a seguir sobre branding verbal. E então você com certeza faria parte desse podcast um momento ou outro, mas é muito mais legal de saber, de a gente poder conversar depois de finalizar um projeto como aquele, né? Sim, obrigada, né, por todas essas referências aí, e eu tô super feliz porque é engraçado porque a gente, não sei se você lembra, né, André, mas a gente, se encontrou na pandemia, né? Foi uma coisa meio, que era foi aquele começo de pandemia que era, precisamos fazer parcerias, precisamos fazer coisas, aí eu não sei por que a Manifesto e a Cria Texto se encontraram, vamos fazer um post juntos, né? Lembra disso? Cara, eu lembro, e eu te chamei na doideira de como que era? Vamos fazer um esquema de post convidado, onde a gente faz um post junto. A gente começa no Instagram de um e termina no outro. Exato. E eu já te seguia, porque, como eu disse, né? Identidade verbal não é uma coisa que muita gente sabe falar. E eu já seguia vocês, já tinha já seguia você, já tinha como referência. E quando começou essa onda aí de collabs, todo mundo fazendo live, aquela coisa, você foi uma das primeiras pessoas que eu pensei, eu quero fazer uma collab com ela, porque, porra, ela fala não só ela fala sobre brand verbal, mas ela tá o tempo inteiro tocando no assunto manifesto, e eu achava já que você tinha crenças em relação a branding que se aproximavam às minhas, sabe? Sim, legal, que bom. E aí depois a gente acabou fazendo um projetaço juntos, né, André? Que foi da Vetex, foi muito legal. Eu não via a hora, assim, de ver isso, sabe? Demorou, né? Demorou, né? Gente, vou falar para vocês. Não, a gente foi contratado para um projeto de 3 a 4 meses e o projeto demorou 13. E além dos 13 que demorou o projeto, ainda demorou mais, depois dos 13, mais 3 ou 4 meses para ele sair, para ele ser lançado, né? É muita coisa, né? É muita coisa. E quando eu cheguei, vocês já tinham feito um baita de um estudo, né? Quando eu cheguei, já tinha muita coisa. Eu cheguei no filé eu cheguei na hora de chegar. Não, você chegou na sua hora de chegar. É isso que você chegou na hora de fazer o seu trabalho. É que para vocês entenderem, quem está escutando, a gente trabalha podemos dizer, 2 momentos no projeto de rebranding e de branding também. A primeira etapa é de coleta de informação, né? Coleta de informação e pesquisa. Então, é o momento que rolam todas as facilitações estratégicas entre a consultoria e a equipe, né, da marca. A gente faz entrevistas com os consumidores, faz entrevistas com os próprios colaboradores. E aí,
da segunda etapa é começar a transformar isso realmente no novo posicionamento, na nova identidade. Então, quando a Rê chegou no projeto, ela chegou com um PDF que, se não fosse digital, seria assim, né? Imenso, imenso. E era tanta coisa, e a gente fez uma reunião longuíssima, lembra? Junto com o design, Longuíssimo. com o Marcelo, É, mas necessária, né? Muito não necessária. E tem eu acho que como. teve um processo ali que eu. Não, a gente nem chegou a falar sobre isso, mas assim, eu imagino que para você devia haver uma tensão, porque como você participou, você foi a pessoa que emergiu na empresa, você falou com os É, funcionários, você é. tinha muita informação dentro de você, apesar de ter tudo no PDF, né? Você viveu aquilo. Eu acho que a tua preocupação naquele momento era como transmitir tudo isso para o designer e para a redatora. E acho que ali no primeiro momento, para mim, porque era a minha função dar palavra para esse posicionamento, né? Tipo, É. E então assim, eu. para mim, essa agonia que você está falando, ela é real, né? Todo mundo que precisa transmitir as informações para uma equipe conseguir trabalhar, rola essa ansiedade, né? De tipo, esquecer alguma coisa, meu Deus. Mas ainda, em relação a você, existe a barreira da. Como eu coloco isso? Eu sou um designer, naturalmente eu penso em imagens. A linguagem, para mim, eu tenho mais dificuldade, né? Então, muitas vezes, eu não sabia se eu estava te dando as informações necessárias para você fazer o seu trabalho. Para um designer, para um diretor de arte, por eu ter vindo desse lugar, eu tenho mais facilidade de me colocar no lugar do outro, né? E saber o que ele precisa realmente ou não. Mas em relação a você, para mim, né, você ou qualquer outra pessoa que vem de redação, essas coisas, eu sempre fico com um pouco mais apreensivo, né? Sim, eu imagino, eu imagino. Então, Mas é que aí também tem, a gente acha que precisa passar tudo no começo, né? é, Mas é. a gente vai sentindo as coisas também, né? Sim. Eu acho que o tempo é um fator muito importante na equação de um projeto dessa magnitude, né? Porque precisa ter uma maturação, precisa ter uma aceitação, uma reflexão. Não é só. É o que eu te falei, é um calhamaço de digital, né? De informação. Não adianta você ler tudo em 2 horas, você vai precisar de uns dias para assimilar as coisas, passa. Aí você vai, debruça em cima, produz alguma coisa, depois para, deixa um tempo. Eu, pelo menos, sou assim, né? Sim, e o que foi interessante é que nesse processo a gente fez uma. A gente começou, para não ir direto para a identidade verbal, né? A gente dividiu em etapas, e esse foi um dos primeiros projetos em que eu fiz uma coisa que a gente chamou, você, na verdade, chamou de keyword, né? Eu inventei um keyword. A gente inventou, você inventou um keyword. E depois eu acabei utilizando isso Não, mas deu para muito várias. certo. Eu, sinceramente, assim, eu acho que a gente inventou junto. Porque, tipo, a gente sentou, eu falei, ó, Rê, quando é o visual, a gente faz o que visual, que é tipo, é um esboço para a gente não ter que ir muito longe numa proposta e o cliente conseguir interagir com o projeto nesse estágio inicial, né? A gente não tem que fazer, não tem que refação de trabalho. E no que e para o verbal, o que a gente pode fazer? Dá para a gente inventar um Aham. negocinho? Aí você comprou na hora. Não, e eu lembro que você me falou, a gente pode fazer no keyword isso, isso, isso. Eu falei, é isso, acabou, pronto. É, é. E aí Foi? virou, em vez de KV, virou KW, né? Porque aí a É, gente trouxe, tipo, sugestões de frases que poderiam ser é, ali vislumbres de posicionamento, e no fim das contas acabou virando o próprio foi. posicionamento mesmo. Aham, aham, Foi bem acertado, assim, e foi. palavras e universos, né? Então a gente trouxe, tipo, dois É, universos diferentes e territórios de palavras. Então, ó, é, esse posicionamento vai mais para esse tipo de palavras e esse outro vai para esse, né? fantástico. E Não, aí uma puta começou. ideia. Inclusive, você que está ouvindo, toma essa puta ideia aí, ó. Toma, Puta de ideia. graça. Faça um key visual, um KV e faça um KW, um keyword, para o seu cliente se sentir parte do processo e para você não ter que refazer trabalho depois de já ter começado, entendeu? Foi Nossa, fantástico. E assim, é, claro que nunca vou me colocar no lugar do cliente, falar pelo cliente, né? Mas semana passada o Gus esteve aqui.
a gente conversou e um dos pontos altos, eu perguntei para ele, falei, Gus, me fala um ponto, pedi um ponto baixo, né, e um ponto alto do projeto. Boa. Adivinha o que que ele falou, qual que era o ponto alto do projeto? A linguagem verbal. Que massa. Ele falou, porra, não, a linguagem verbal foi muito acertada, foi muito agente, foi uma emancipação. E eu concordo. Olha Eu só. concordo, cara, foi muito bom mesmo. E foi interessante que a identidade verbal eles começaram a utilizar antes mesmo de a gente chegar no final do projeto, né? Lembra? Eu lembro que foi uma alegria, assim, apresentar a identidade verbal foi tipo uma emoção e um alívio também, né? Porque e eu acho, é isso que eu amo, assim, do que eu faço, porque quando você dá voz àquilo, você dá palavra, eu sempre digo, você dar palavra à marca, É. te alivia, porque você sai daquele mundo porque o que acontece? Quando você entrega o visual, você entrega um colírio para os olhos, né? E fica todo mundo, que gostoso, é meio, né? Ai, que delícia ver isso. Aí depois bate um negócio do tipo, tá, e aí? Como que a Aham. gente faz, né? E a palavra, ela descansa, ela fala assim, ó, é isso que você É, vai dizer, e é isso é, que você é, entendeu? é, Então, isso é muito gostoso, assim, ver o quanto as pessoas falam assim, ai, tá, entendi, agora a gente já sabe para é. onde vai, Sim, né? sim. E é muito interessante isso, porque assim, depois de 9 anos aí trabalhando com desenvolvimento de marca, eu acho que eu comecei a aprender a escrever e pensar em palavra, pensar na parte verbal realmente da comunicação, Uhum. muito nos últimos 2 anos e muito intensamente depois de ter trabalhado junto com você, porque eu já tinha trabalhado com outros profissionais de identidade de verbal e de linguagem e tudo mais. Uhum. Só que é que assim, ó, vou tentar te explicar da seguinte maneira. Eu sou, de novo, né? Eu vim do design gráfico, então vim da direção de arte. Então, eu ver um KV para mim, quando eu vejo um KV, eu consigo entender tudo muito rápido, muito fácil. Eu falo aquela linguagem muito bem. E eu não falava tão bem a linguagem do verbal. O Aham. relacionamento com você me deu um boost na questão verbal e hoje eu consigo consigo entender muito mais e eu consigo entender que é muito mais importante, inclusive, do que o que o visual. Desculpa, designers, verdade. E, e isso que você falou de a palavra senta, né? A palavra assenta, ela fica. É muito verdade, cara. É muito verdade, porque o visual ainda sim tem uma taxa de interpretação muito maior do que o verbal, né? Então, hoje eu me considero uma pessoa que dá muito mais valor para as palavras até do que. E eu digo muito mais valor para as palavras, não só da identidade verbal, até na minha parte, da parte de estratégia, eu dou muito mais valor para as palavras que eu uso, o que eu tento, como eu tento articular os pensamentos e tudo mais, sabe? Devo ir muito isso ao trabalho com você. Por isso que, ó, a gente vai continuar juntos aí, se tudo der certo, por mais um tempo. Ai, tomara, tomara, fico bem feliz. E acho que o interessante desse tipo de projeto, desse olhar, na verdade, para a identidade verbal, é que justamente é identidade. Então, cada guia de identidade verbal é único, né? E eu acho Uhum. que isso é uma preocupação que eu tenho muito forte, assim, porque e isso é muito legal. Eu estava lendo esses dias sobre. Eu procuro muito materiais em inglês sobre o tema, Uhum. porque tem muito, muito pouco em português, né? Então, às vezes, eu dou uma olhada no Medium e tal. E aí eu. No Medium, né? Tipo, no Medium. No Eu deixei passar, Medium. eu fiquei quieto, É, foi só você mesmo que é, falou. falei, deixa eu me corrigir, enfim. É aquele momento, né? Será que eu falo, tipo, inglês ou Hum. falo. Ossos do Veja aí, ofício. escolha aí, Matheus, o que você quiser editar. Mas enfim. E aí, é, e aí ele estava falando assim que não adianta você ficar num guia de identidade verbal que fala o óbvio para a pessoa que vai escrever. Então, tipo, e a gente escreve de forma clara. Tipo, é o mínimo que você tem que fazer é escrever de forma clara, sabe? E tem vários guias que são assim, né? Somos claros. Tipo, tá, amado.
que bom, sabe? E o guia, ele vai muito para o redator, ele vai para as agências e tal. Se você coloca na mão de um redator que ele precisa ser claro, ou você está falando o óbvio para ele, ou o redator é muito ruim, né? Porque como que ele não sabe que precisa ter clareza ao escrever? E assim várias coisas, né? Que você vê hoje como se o guia de identidade verbal fosse meio que um... tem que cumprir isso aqui. Coloca aí um tom de voz. Muita. Simples, é clara, entendeu? Objetivo. Isso, é objetivo, ponto. Daí você não tem um guia ali, você não tem uma identidade, né? Então, o objetivo desse material e desse trabalho é justamente dar a essência da marca, né? Não, é fantástico você falar isso, porque, de novo, eu venho do design e eu já vi isso acontecer, tá? Eu já vi muita agência, muito estúdio, muito freelancer vendendo verbal, mas não contrata ninguém, faz ele mesmo e não faz, né? Faz isso aí que você falou. E eu acho interessante achei interessante o exemplo que você deu, né, de tipo, ser claro e tudo mais. Eu estava conversando ontem com um mentorando e eu pedi para ele, não, tá, mas me descreve aí a sua marca, qual que é a proposta e tal. E aí ele fixado na palavra qualidade, sabe? Aí eu falei para ele, falei assim, ó, cara, é o seguinte, vamos entender uma coisa. Para qualquer tipo de marca, não importa o que você venda, qual seja o setor, se você for usar o atributo da qualidade, então é porque você está próximo de ser o melhor, muito próximo. Porque qualquer coisa abaixo disso, você está fazendo o seu trabalho. É uma coisa que você ir num restaurante e ele fala, a gente faz comida boa. Ué, que bom, né? Não sei por que eu ia estar vindo aqui. Nossa comida tem qualidade. Nossa comida tem qualidade. Uau, uau. E eu acho Uhum. legal isso, porque eu lembro de você demais com o negócio do texto bolha, cara. Você me ensinou o termo texto bolha e aquilo mudou a minha vida, assim, ela já... Porque quando você... É aquilo que você falou, ó, quando você dá palavra, quando você dá nome para alguma coisa, essa coisa fica, né? Essa coisa se transforma em fato, sei lá, mas... E esse negócio do texto bolha, nossa, mas eu roubei de você e eu utilizo isso de um jeito. Vai. Nossa Senhora. Vou Porque pegar. isso era uma das coisas que eu mais me irritava, sabe? Sempre, assim. Inclusive, na época que eu trabalhei em agência, né? Antes de abrir a Manifesto, isso era uma das coisas que mais me irritava. Eu falava, gente, mas o que que é, sabe? Do que é que a gente está falando mesmo, assim? Tipo, ficava Isso. aqueles textos muito manipulativos, tentando promover tipos de gatilho ou sei lá. Cara, é tão legal. Aí e até voltando, por exemplo, desse mentorando, eu perguntei para ele assim, eu falei, cara, por que vocês decidiram começar essa marca, né? Qual que é a ideia assim? Ele falou, não, mano, é porque meu amigo e meu sócio, a gente a gente sabe que como é que ele falou? A gente compartilha de um sentimento que meio que a gente está todo dia na batalha, mas a gente sabe que a gente precisa ter fé, sabe? A gente precisa levantar a cabeça, que as coisas vão melhorar e tudo mais. Eu falei, caralho, irmão, tá aí, velho. Tá aí, esse é o seu posicionamento. A vida vai melhorar, né? Levanta a cabeça, acabou. A gente já tem um posicionamento começando aí. Tipo, é muito mais fácil, sabe? Você vai falar, tipo, eu vou vender uma camiseta. Não, minha camiseta tem qualidade, ela é super versátil para seu guarda-roupa. E aí tem outro falando, essa aqui é a camiseta de uma galera que acredita que você tem que levantar a cabeça. Porra! Massa. E era de camiseta? Na verdade, acho que é de confecção em geral, assim, não só camiseta. Mas uma coisa que eu queria já aproveitar. Eu esqueci a pergunta que eu ia te fazer. Texto bolha, Tá. será? Né, texto bolha. Texto bolha, aí você falou de posicionamento das agências. Tudo bem, você vai voltar em algum momento. Mas eu queria te fazer uma pergunta, de qualquer maneira, já tinha anotado aqui, que é sobre a sua carreira.
Eu queria saber de você, como que foi que você chegou no Brand Verbal? Né, eu vi que você colocou lá que você é jornalista, que você é redatora publicitária e tal. Qual foi, qual foi a sua história? Quero saber se teve raiva, que nem teve a minha. Teve frustração? Ah, mas é Tá bom, claro, mas é beleza. claro. Inclusive, a gente sai do mundo corporativo. Eu acho que toda pessoa ela deveria não tipo começar já empreendendo, ela deveria tipo É, passar pelo mundo corporativo, entendeu? Para é, entender os meandros daquele negócio, sabe? aham, Tipo, aham. mas é curioso porque na verdade, para mim, eu vou contar uma parte, né? Não vou meu primeiro estágio. Não vou A falar isso. Renata com 14 anos. Nascia uma menina. Então, Criativo. não, que não sabia escrever. Então, na verdade, o meu antes, assim, o lugar que eu estava e que eu pedi demissão para sair, para criar texto, era o Grupo Paranaense de Comunicação, que é um grupo aqui de Curitiba, enfim, do Paraná, né? Que é como se não sei como seria em São Paulo, mas enfim, ele tem tipo, ele detém a afiliada da Rede Globo em todas as cidades do Hum, estado, ele detém o hum. jornal Gazeta do Povo, que é o maior jornal do estado, Tá, rádio, tá. é um grupo, sabe? Sim, sim, sim. E aí, tipo, a cidade é tão grande que, na verdade, aí é a própria Globo, né? Que absurdo, né? Tipo, É, tem. aqui se chama Grupo Globo. É. Não, é que normalmente a Globo, eles, como é que eles chamam isso? É de licenciadas, né? Eles pegam em emissoras que tem em outros estados e cidades, e aí eles licenciam para Isso, capilarizar a Globo no país todo, né? E aí as exato, que é outras emissoras acho que fazem a mesma coisa. exatamente. Só que daí, nesse caso, como é um grupo, ele, tipo, também tem o jornal, que não tem nada a ver com o Globo, tem rádio, que Aham, não sim, tem, sim, sim. entendeu? E tem o G1 também, que daí é da Globo. Mas, enfim, a questão é que, para dizer que eu estava lá, eu trabalhava como comunicação interna no marketing, mas na área de comunicação interna. Então, bem jornalista, assim. Porque geralmente eles contratam jornalista para comunicação interna, né? Eu Porque não sabia. Porque, faz tipo, informação. comunicação interna, você diz, tipo, fazer, tipo, meio que relação pública, assim? Você, tipo, Não é ou campanha comunicação interna mesmo? interna, campanhas internas, é quase ligado com RH, RH, assim, é, entendi. sabe? Só que lá, Employer branding. isso, só, Entendi. só que lá era mais voltado, fazia parte do marketing, a comunicação interna. Porque a gente criava várias campanhas do grupo, institucionais e tal. E E aí eu e era o meu sonho, o sonho de toda jornalista, acho que, enfim, não de toda, né, mas o meu era, e acho que da maioria das pessoas que se formam em jornalismo, é trabalhar no GRPcom, que é esse grupo paranaense de comunicação, porque Hum, são os maiores veículos estão lá. Ou você vai para a sim. rádio, você vai para o jornal, você vai para a Globo, então eu queria muito, é muito respeitado o grupo, enfim. E aí, enfim, acabei entrando, e aí, o que acontece? Eu fui percebendo que as pessoas, elas, assim, a comunicação interna lá, ela era muito comunicação interna. Então, por exemplo, os comunicados internos eram tipo prezado colaborador, informamos que Nossa. hoje sabe, tudo era muito quadrado, muito assim. As matérias do jornalzinho interno eram, ai, tudo era muito ruim assim, né? E aí eu fui incumbida em algum momento, assim, de um projeto que se chamou Projeto Linguagem. E esse projeto eu nem sabia, mas na verdade ali eu estava criando uma identidade verbal que eu nem sabia que existia. Mas a minha chefe falou assim: olha, eu preciso que você mude a linguagem da comunicação interna, preciso que você deixe leve, eu preciso que você deixe que as pessoas participem das nossas campanhas. E aí, a gente fez uma mudança total. E aí eu falo o quanto o meu trabalho, ele é muito, ele precisa do design, porque o design, ele era quadrado também. Ele era exatamente, sabe aquelas caixas Sei. institucionais, aqueles comunicadinhos e-mail marketing bem LinkedIn quadrado, assim? Já fiz muitos.
É. Já, Ai, já. queria saber disso. Nossa, meu Deus. Enfim, temos nossos passados, né? Temos, temos, E temos. aí, e aí a gente, eu vou tentar encurtar a história, tá? Não, fica à E aí vontade, Rê. ela fica à vontade. Eu tô com um colchão aqui do lado. Não, mas isso aqui é para conversar, filha. Pode ficar tranquila. Ai, E aí, aí ela falou assim: olha, você. Então tá. Daí a gente mudou de designer, a gente mudou de profissional. E aí chegou um designer que era totalmente tipo, o cara coloria, fazia ilustrações e tal, não sei o quê. Então ele me motivou muito. Os dois começaram a hum, meio que se motivar um ao outro, assim, sabe? legal. Tipo, vamos mudar e vamos mudar de verdade. E aí a gente foi. E é engraçado, assim, porque a gente criou essa nova identidade, tinha outras pessoas na comunicação interna. Aí, enfim, uma anedota, né? Que, por exemplo, a gente mandava recados de falecimento. Enfim, tipo, comunicamos que faleceu a mãe de tal colaborador, que faleceu, tipo, tal colaborador, Ah, enfim. sim. E aí teve um que a gente, tipo, tinha, acho que morrido a mãe de um colaborador. Não era de todos os colaboradores, né? Mas alguns específicos, assim, o grupo tinha uns 4.000 Só quem colaboradores. tinha parente gente boa. É, essa vale a pena comunicar. E aí, e aí o menino colocou nunca me esqueço disso, ele falou assim, informamos que faleceu e tal, e colocou uma carinha, um emojizinho, tipo, tristinho, sabe? E tipo, cara, morte é morte, entendeu? Não precisa colocar o emoji triste, porque sabe o que acontece? O emoji triste atenua a notícia triste que é a morte, entendeu? Você não pode falar assim, tipo, fulano morreu, tristinho, emoji chorando, tipo, cara, não. Isso que não foi nem dos emojis, tipo, o emoji de WhatsApp, ele mandou a carinha A de teclado, carinha. Sim, dois sim, sim, pontinhos e sim. parênteses, entendeu? Aham. Aí eu lembro que minha chefe falou, tipo, meu, o que é isso? Não é assim, tal, tipo, o projeto linguagem foi questionado. Hum. Mas enfim, mas para dizer que tem A todo esse culpa é do processo. designer. É só para dizer que a culpa é do designer, basicamente. Mas aí a gente tem esse processo de adaptação também, de entender o lugar da linguagem, que eu acho que aconteceu isso muito na loja integrada, né? Sim, sim, Eu sim. até conversei isso com o Gus, mas depois eu entro nessa parte. Tá. E aí tá, aí o que aconteceu? E ali eu entendi eu entendi que eu tinha uma função, eu entendi que é como se eu tivesse descoberto algo assim. Eu falei, cara, a linguagem muda o engajamento, a linguagem muda a participação das pessoas. Sabe, a linguagem é a comunicação. Aí eu falei assim, cara, entendi o meu papel no mundo. Tipo, eu mudo a palavra, eu sou uma pessoa que pensa a comunicação a partir da palavra. Uhum. E aí, daí meio que rolou um término de namoro, eu precisava ter um projeto para me Ah, tá apoiar, certo. entendeu? Para dar um up na vida, né? Nada Dar um como up na um pé na vida, bunda, um chifre, só essas nada. coisas que dão Só um te up pra leva para gente. frente. É, Essas coisas boas da vida, né? lógico. E aí eu. é, daí eu criei a Cria Texto enquanto estava lá. E a Cria Hum, Texto, no começo, André, ela era uma coisa que não sabia quem era ainda. A única coisa que eu sabia é que eu sabia escrever bem, que eu sabia escrever direito e que eu, enfim, dava conta do recado. E aí o primeiro posicionamento da Cria Texto foi, como é que é? Ai, dá até vergonha de falar, mas eu sempre me não, esqueço. fala. Esquece nada. Devemos de textos. Ah, olha que ridículo! De textos institucionais a cartas de amor. Por quê? Sabe por quê? Ai, Porque meu como eu não sabia Deus. nem quem era meu público, eu falei, cara, qualquer pessoa que quiser que eu escreva qualquer coisa, eu vou escrever, tipo, até uma carta de Ah, amor, tá sabe? certo, Oh, que pô. lindo, Pô, né? genial, velho. É a mesma coisa que um designer que começa de identidade visual a panfletos de balada, sabe? É tipo, basicamente, quem não fez uma panfleto de balada aqui? Eu desafio você, designer. Você não sabe de nada da vida. Respeita a minha história. Mano, isso significa, isso só demonstra, Rê, o seu espírito empreendedor, É, né? Eu acho que, tipo, porque assim, para chamar disso.
eu quero até te perguntar, né? Você falou que começou a criar texto ainda dentro dessa agência, Sim. desse corporativo, né, que você estava dizendo. E como que foi? Quando foi que você falou, tchau, corporativo, cria texto, essa é a minha vida? Eu estava com 3 anos e meio de empresa, né, lá no GRP Com, e aí em 2016, e aí então, aí o que aconteceu? A Criatexto, ela foi crescendo e tal, e esse designer que entrou no projeto Linguagem, ele foi meu primeiro cliente, porque ele tinha um estúdio, e, e aí eu falei assim, opa, aí eu descobri o mundo dos estúdios de design. Foi tipo, meu Nossa, Deus, tem um monte de designer por aí e eles nossa. não sabem São escrever, os cara. analfabeto funcional, só sabe paleta de cor, grid, layout. E mais do Mano, que isso, não é só por eles não saberem escrever. Eu comecei a perceber que quando eu entregava para eles o texto, eles sabiam o que fazer no layout, porque eles tinham é, elementos, sabe? é, nossa, mas Era Rê, você não tem ideia do qual é o desespero, porque, tipo, um breve parênteses sobre a minha história, foi basicamente isso, eu comecei a Manifesto, depois de sair da agência, brigado, puto, porque eu queria, cara, não, esses projetos estão vazios, e aí eu comecei a querer investigar como que eu faço esses projetos fodas, que tem tanto significado, e acredite, demorou um tempo para eu perceber, é o texto, nossa, é o copy. Porra, o que adianta eu ficar fazendo grafismo aqui? Olha o copy, olha como encaixa, olha como a tipografia, junto com a palavra, junto com o significado, trabalham juntos dentro de um layout. É isso, é isso. massa. Mas continue. Então, e aí, aí o que aconteceu? Aí eu ia fazendo uns projetos, aí esse designer tinha um irmão que era designer também, que inclusive são meus clientes até hoje, eles têm uma agência aqui, enfim. Uhum. E aí eu comecei a criar, assim. Aí o que aconteceu? Em 2015 foi o ano e que eu realmente consegui, foi o ano, ó, acho que foi setembro de 2015 foi quando eu criei o meu CNPJ, assim, que eu falei, nossa, não, eu era MEI, eu era tipo microempreendedor individual, eu assinava tipo um bloquinho, assim, e me dava maior vergonha porque quando eu ia emitir nota, eu emitia num bloquinho, porque eu ainda não tinha nota fiscal eletrônica, eu me sentia que eu estava vendendo um pão de queijo, sabe? Tipo, eu entregava para as pessoas uma nota fiscal, tipo, Aquele física, assim. bloquinho com tinta azul, né? Aham, aquele papel Recibo. carbono, lembra? Isso, nossa, está revelando idade aqui, gente. Nossa senhora. A galera Mas, que tá poxa, ouvindo nem sabe o que é 2015. papel carbono, velho. Pois é, gente, isso existe. É. E aí, quer dizer, acho que nem existe mais, não sei. Nem sei se é útil, porque quem que quer um papel carbono? Não, eu cheguei a desenhar com papel carbono, velho. Eu sou tipo da época de aprender a desenhar copiando quadrinhos. Enfim, Ah, lindo, tá. né? Enfim, aí, tudo isso para dizer que em 2016 eu cheguei, assim, naquele ano eu falei assim, a hora que os salários se equipararem, Uhum, eu vou sair, né? uhum. Ou seja, quando eu estiver ganhando a mesma coisa aqui e, né, na Cria Texto, eu vou sair. E aí, isso, tipo, já estava há uns 7 meses de jornada dupla, sabe? Sim. Trabalho depois do trabalho e fazendo e fim de semana e tal. E aí chegou um momento que eu falei, ok, deu. E tudo isso no meio do caminho era tipo, meu Deus, eu não aguento mais esse mundo corporativo. Apesar de que eu amava a empresa. Atenção, é muito importante dizer isso. Eu não saí do mundo corporativo, tipo, que ridículo, eu odeio a minha chefe. Pelo contrário, eu amava a minha chefe. Sim, sim, Até sim. hoje eu falo para ela que ela foi a pessoa que, tipo, que me deu um chute na bunda para eu estar aqui hoje, sabe? Que Sim, ela que me sim. desafiou a fazer o projeto Linguagem e tal. Então eu gostava muito, mas ao mesmo tempo, aquele universo não. As roupas do mundo corporativo me ficavam apertadas, sabe? O problema é o jogo, não são os jogadores, né? Então, eu entendo, o jogo do corporativo é muito Isso, maçante, assim, a é, atmosfera, a ambiência. Eu exato. sei. É, e toda aquela coisa que não faz sentido, não, nada fazia muito sentido para mim ali, assim, sabe? Essa coisa de desenvolvimento de RH.
para mim não cola esse papo, entendeu? Para Uhum. mim não cola, mas não vamos falar mal aqui de É, gestão de não, pessoas, né, imagina. coitadinho. Quem sou eu? Maravilhoso. Um beijo para vocês. E aí eu pedi, aí realmente, enfim, equiparou. Na verdade, quando eu saí, eu já estava ganhando mais na Criatexto, já não era mais sobre isso, entendeu? Aham. É porque o que acontece? Eu estava com. O meu medo era salário, porque é esse o medo que a gente tem, né? Porque, eu tô segura Sim. aqui na minha caixinha, ganhando o meu dinheirinho por mês e tal. E, tipo, meu Deus, a tua visão é tão limitada porque você É. tem tanto mais a ganhar, né? Então, enfim, falei bastante, mas foi basicamente isso. E aí, em 2016, maio de 2016, eu saí. Então, desde que eu saí, 2016 para 2021, 5 anos, né? E aí você foi, tipo, a mesma coisa que eu com o manifesto, tipo, eu não tinha uma, um posicionamento tão eclético, igual você no começo da manifesto, Uhum. mas eu era tipo um estúdio de design gráfico. Eu fazia identidade visual, assim, só. E eu fui ao longo do tempo, inclusive eu fundei a Manifesto em 2015 também. 2015, Que legal. né? E com o tempo eu fui aprimorando a parte de estratégia, que eu fui entendendo que era estratégia, fui fazendo cursos e tudo mais, tive mentorias de alguns profissionais também, até, de fato, eu posicionar o Manifesto como uma consultoria estratégica, né? A ponto de o maior problema que eu sempre não, mas um dos maiores problemas que eu tinha com o Manifesto, e ainda tenho até hoje, é o posicionar a empresa como realmente uma consultoria de estratégia e não simplesmente um estúdio de design. Porque é complicado, né? Você sabe, as pessoas veem o gráfico, né? Elas veem o Aham. visual e poucas realmente entendem ou ligam ou querem até saber, ou sequer querem saber realmente como que chegou ali, né? Sim. Então, mas ao mesmo tempo, não posso reclamar, né? Porque se a Manifesto conseguiu pegar clientes, né, expressivos, como até o caso da loja integrada, que foi o mais expressivo que a gente já pegou, foi por causa disso. Foi porque a gente falou, não, não, não. Nossa especialização é estratégica. É Aham. estratégia, não, não. O projeto com a gente é padrão, a gente tem uma metodologia, a gente vai fazer exatamente isso, não importa. Ah, mas o meu briefing, não quero saber do seu briefing. Entendi o seu Uhum. briefing, beleza, mas não muda. Isso aqui é diagnóstico e a gente vai fazer a mesma coisa sempre. E isso acabou que diferenciando a gente, sabe? E aí fez com que a gente conseguisse ganhar de concorrências, assim, que se a gente fosse com o mesmo discurso que a maioria das agências ou estúdios vão, assim, a gente seria mais um, sabe? Então, eu percebo que você, contando essa história aí de 2015, 2016 até hoje, né, até você falar branding verbal, narrativas para marcas, cara, isso Uhum. é fácil olhar na bio hoje, né? Mas o Nossa, puta processo de aprendizado, de autoconhecimento e autoaprimoramento, e você vai e começa de novo, e apaga e começa de novo. Isso, ainda voltando um pouco no papo corporativo versus empreender, isso que eu acho que não é para todo mundo. entendi. Sabe, esse negócio de tipo ir voltar, muda o posicionamento, muda a oferta de serviços, muda o nome, muda a nomenclatura, muda a forma que se apresenta, faz. Quantas apresentações da Criatexto você já fez? Sabe? Sim, Então eu sim. entendo isso. Mas é só para concluir esse papo, hoje você continua 100% ainda na ideia do empreendedorismo? Você tem visões empreendedoras para criar texto ou nunca ou você não fecha 100% as portas para ainda uma possível, né, volta para o corporativo ou enfim, alguma outra coisa que você tem em mente? Então, você sabe que eu nem me considero quando eu falo empreendedorismo, eu me sinto até meio fake, assim, porque eu não me considero uma empreendedora, eu me considero uma ultra especialista, sabe? Eu Sim, sim. acho que eu sou uma pessoa que sabe fazer o que faz enfim, pelo menos nesse momento, né? Vou saber ainda mais, mas Uhum. eu acho que sou uma profissional do mercado, sabe? Que Sim, tá aí. sim. Eu não acho que eu sou uma pessoa que
porque se eu fosse uma empreendedora, eu já estaria com funcionários, eu não quero funcionários, por exemplo, sabe? Sim, sim. Eu estaria pensando em sócios para ampliar e fazer a Criatexto Holding, e eu não quero ter a Criatexto Holding Corporations, sabe? Sim. Então, eu realmente sou eu, assim, né? As suas dores nisso, mas também tem os seus ganhos, e eu decidi ficar com esse cenário, pelo menos até agora, assim. Então, eu sinto que eu estou nesse meio do caminho. Não sou corporativa e também não sou uma empreendedora. Mas também não sou uma freela, sabe? Tipo, eu não gosto de me definir como, pega a freelancer Renata e tal. Não, eu quero ter uma marca, eu quero ter uma estrutura, eu quero que você me veja como algo, né, como um serviço Deu certo. robusto, Tá uma fazendo muito bem consultoria, feito talvez. isso. Eu também acho. Talvez uma Também consultoria acho. seja o nome, né? Enfim. Não, sem dúvida. Eu agora falando de uma pessoa que tem uma empresa que se auto-intitula uma consultoria, seu trabalho total é de consultoria. É, né? Total. Total. Não tenho a menor dúvida disso. Eu tenho o aval do André para colocar consultoria cria texto, tá bom? Obrigada. Ótimo. E, e isso é verdade, porque eu acho que. Eu lembro que eu fiz um curso, não sei se você conhece, o Thiago Matos. Ele fundador da Perestroika, Sim, eu Aerolito. fui, Ele, eu fui numa palestra dele, da Perestroika. genial esse rapaz, genial esse rapaz. Adoro ele. E, inclusive, eu acho que ele é do Sul, não sei da onde, acho, Eu acho que eles são Floripa, daqui, não são? A Perestroika não é daqui? Curitiba. Eu Cara, acho eu que não, sim, aham. eu acho, é bem possível. Eu não sei exatamente qual cidade Melhor, é, mas melhor dá uma assim que a olhadinha gente que a está gente já tá na net, né, gente? Para que passar? Enfim. Mas eu fiz um curso na Perestroika aqui de São Paulo, muito tempo atrás, e ficou uma coisa comigo que o Thiago falava, que era ele já há muitos anos atrás assim ele já falava de como seriam os modelos de negócio, nos modelos de trabalho, né, no futuro. Hoje ele é um futurista, né? Mas ele já falava de futuro do trabalho há alguns anos atrás. E ele falava assim, cara, hoje o que nós chamamos de profissões serão skills. Né? Aham. Então, o cara que é designer, ele também vai ser um sushi man, ele também vai ser um crossfitter, ele também vai ser. São momentos da nossa vida que o mercado engessado do jeito que a gente conhece, que uma pessoa só pode ter uma carreira e ela tem que tomar essa decisão e seguir esse caminho e trilhar, não sei o quê, essas coisas vão mudar. Né? As empresas serão como hubs que profissionais liberais irão se conectar na medida das necessidades que essas empresas tiverem. Que E assim, bacana. claro, ainda terá uma equipe fixa e tudo mais, né, operacional, mas principalmente nos serviços especializados vão ser pessoas que se conectam realmente no hub na medida da necessidade. E cara, na verdade, o que você mais vê é hoje, o que você mais vê hoje é isso, né? É. Então, porque e isso para qualquer coisa. Tipo, tem lá, vamos supor, a loja integrada. Eles têm uma equipe interna de marca, tem uma equipe interna de marketing. O que eles precisam? Precisamos de um especialista em consultoria estratégica. Ah, então vamos para fora contratar essa empresa. Essa empresa vai lá e essa empresa de consultoria estratégica percebe que eles têm uma defasagem e eles precisam de uma ajuda especial com a parte de linguagem. Ah, então essa empresa vai e chama outra empresa que é uma consultoria especialista, mais especialista ainda, não só em brand, mas em brand verbal e linguagem, e assim vai. E é assim que o mercado se comporta, cara. E é engraçado porque esses tempos eu até estava conversando com uma. Tava numa reunião assim, o pessoal estava falando, o futuro é dos multipotenciais, né? Que falam que as pessoas têm que ser multipotenciais. E que talvez os ultra Não. especialistas. E na verdade, talvez seja dos dois. No fim das contas, vai ser de quem for útil, né? Porque o multipotencial ele é interessante para a empresa. Peraí que acabou meu fone aqui. Tá me ouvindo? Tá tudo bem, beleza. Então, e eu acho que isso é uma coisa, inclusive, que eu acho que isso é um benefício para ambas as pontas, sabe? Porque até mesmo eu reparando no comportamento, mesmo do que a gente chamaria de corporativo,
corporativo ele também já está se inclinando cada vez mais para esse lado, sabe? Ele já deixa dentro do próprio corporativo pontas soltas que eles sabem que serão completadas por pessoas de fora, naturalmente, e até melhor que seja assim, sabe? Então, eu, cara, principalmente para gente que é da área criativa, mas eu acho que hoje em dia qualquer profissão dá margem para você ser um consultor de alguma coisa, sabe? A gente vive na era do aprendizado, da descentralização da informação e do aprendizado, né? Então, qualquer pessoa pode aprender alguma coisa que você, em alguma coisa que você saiba, sabe? Então, inclusive eu estava até falando com o próprio Gus, né, que é o head de branding lá da Loja Integrada. Eu estava conversando com ele sobre isso, eu estava falando, que ele começou a comentar sobre o fato de eu ter começado a produzir conteúdo e tal, né? E ele falou, pô, André, legal, tô vendo você produzindo conteúdo, você tá com um ritmo legal, mas como é que você planeja isso com a própria manifesto, não sei o quê? Eu falei assim, cara, normal, é uma coisa, né? Eu acho que não tem por que a gente se limitar. Uma coisa não anula a outra, o manifesto continua existindo. A verdade é que muitas pessoas acabam chegando na manifesto através do conteúdo que eu faço mesmo, né? E da mesma forma que a manifesto tem os clientes que a manifesto vai atender, o André, pode atender uma vasta gama de outros clientes que a Manifesto não pode, sabe? Então, esse dinamismo que a nossa era propõe, eu acho que ele é muito fértil, cara. Eu acho que ele é muito bom para todos os lados, sabe? Tipo, eu sei que foi eu que fiz a pergunta para você, mas eu realmente não acho que você tem nada para ganhar voltando a se entregar para uma empresa, a menos que te chamem para ser sócio, essas coisas e tudo mais, porque a verdade é que hoje você é uma, cara, você é um serviço muito difícil de ser encontrado, muito difícil. Você conseguiu atingir um nível de expertise que está só começando ainda, né? Mas que é difícil de encontrar e o principal, né? Você sabe se comunicar, você deixa fácil para as pessoas te encontrarem. Então, eu acho que mais profissionais, assim como você, têm que aparecer e estão aparecendo cada vez mais, porque isso só beneficia a indústria como um todo, sabe? Mas eu queria te fazer uma pergunta, inclusive, já falando um pouco desse comportamento, só que mudando um pouquinho de assunto. Eu vejo, eu queria, eu queria saber a sua opinião. Qual que é a sua opinião sobre essa vertente da humanização das marcas? E aí eu quero concluir não, eu quero completar essa pergunta. A gente percebe. Eu tenho um IGTV no meu IGTV, eu tenho um quadro no IGTV, no Instagram, que é o quadro de notícias. Sempre, toda semana eu faço um vídeo falando de notícias. E eu falo muito sobre rebranding, né? Rebrandings que saem. E é engraçado como você começa a estudar rebrandings de verdade, toda semana tem um rebranding, você percebe que os rebrandings são muito parecidos em alguns pontos, né? Basicamente, todas as marcas, principalmente aquelas que já são mais antigas, né, estão precisando fazer um rebrand, marcas com mais de 50 anos e tal, mas elas sempre mudam para humanizar, ser mais humanas e ter uma linguagem mais nativa do digital. Isso significa que todas as marcas estão tendo muita preocupação com a própria linguagem, uma vez que elas tenham que estar escrevendo em diversos canais e o tempo inteiro. Tendo dito isso, eu volto à minha pergunta para você. Como que você enxerga esse movimento? É um movimento? Como que você enxerga essa questão de humanização das marcas? Agora foi. Deu? Foi. Obrigado por ficar cantando. Volta da minha pergunta, por favor. Você sabe o que eu acho? Que você não tá ouvindo, tipo, você não estava me ouvindo desde que você tirou o fone. Porque eu notei que enquanto você estava falando, e eu Você notei que, comentava tipo, e eu não conseguia, eu te interrompia. Eu não deixava. isso. Desculpa. Não, não é que você me interrompia, Você viu que mas se eu eu estava quiser vendo pela fazer, tua expressão que você não estava se eu quisesse fazer esse podcast ouvindo. sozinho, eu conseguia, né? Eu falava comigo mesmo aqui. Nossa, altas reflexões. Autossuficiente pra caramba. Desculpa, voltando. O que você acha sobre esse movimento da humanização das marcas? É que ali eu estava falando, ali quando você falou desse movimento de humanização, você falou de que as marcas elas estão fazendo processos muito parecidos, né? Uhum.
E nesse processo de linguagem eu vejo muito isso. Assim, tá todo mundo fazendo algo muito parecido, que é o que a gente falou lá no início, Sim. né? Mas a gente tem que ser simples, a gente tem que ser amigável, mas o que que é nosso? Porque não tem problema. Eu acho que que o digital pede simplicidade e pede leveza, né? Acho que sim. Mas como que a gente pode fazer com que isso seja muito nosso, tenha a nossa identidade, sabe? É, então, assim, primeiro ponto, tem que ser mais humano, sim, queremos, sabe? E eu acho que esse é um caminho muito sem volta, assim. Eu vejo as pessoas se relacionando com marcas de um jeito muito de igual para igual, né? No sentido de tipo, eu sei os meus direitos, eu tô aqui e eu cobro de você o propósito que você falou que você tem, eu cobro de você esse estilo de vida, eu vou ver do que os seus produtos são feitos, eu vou. Realmente o consumidor ele tá ativo diante das marcas, né? Sim. Então, a marca, por sua vez, precisa ser também, né? Precisa ser gente, precisa ser sensação, precisa ser tudo que é humano, precisa ser emoção, precisa ser um estilo de vida. Então, a marca, ela é esse orgânico que cada vez mais tá falando, está ganhando vida, está ganhando corpo, seja em forma de robôs, ou seja em forma de, né, é, numa pessoa mesmo, né? Eu até estava Então, vendo ficar falando em primeira pessoa, como muitas marcas fazem nas mídias. falando exatamente, adotando personagens, enfim. A Heinz está falando em primeira pessoa, não sei se você viu. Não vi. A Heinz, cara, tipo, fala em nome daquele velhão da Heinz lá, eles no Instagram no Instagram da Heinz Internacional, digamos, ela fala em primeira pessoa. Então, assim, poxa, muito legal, né? Uma marca tradicionalíssima, assim, né? E que começa a ser pessoa. E eu acho esse movimento muito bacana. Eu não vejo. Assim, acho que isso meio que veio para ficar, assim, sabe? Concordo. Agora, me parece que dentro de toda, já que somos então, estamos criando um movimento humano, precisamos então ser também diferentes entre nós, né? Lógico. Também encontrar aquilo que é muito próprio, também ser únicos, assim como cada pessoa é, né? Então, ok, eu vou ganhar características humanas, mas como que eu posso fazer com que essas características tenham a minha identidade, tenham o meu selo, tenham a minha visão de mundo, né? Uhum. E aí eu acho, assim, sem querer vender peixe, mas é que eu acho que aí o trabalho do redator, porque assim vai estar na palavra, porque a marca não vai ser uma pessoa, então ela nunca vai chegar assim, tipo, ela nunca vai ter essa alma, né? Uhum. A alma, eu digo, do ser humano mesmo, do indivíduo. Então, o que que ela tem, onde que ela pode se apoiar? Ela vai se apoiar no gráfico e ela vai se apoiar na linguagem. Sim. E nas estratégias, óbvio, na experiência que ela criar. Mas ela precisa entender, ela precisa cada vez mais eu acho que ela vai ter que cavocar, entendeu? Ela vai ter que cavar o lugar dela, sabe? Sim. Para ter um lugar único, para ter um lugar diferente, assim, e Porque. principalmente difícil de ser imitado, né? Não, e é porque senão fica aquilo, fica muito mais do mesmo, né? Todas as marcas tentando se humanizar, mas na verdade, se humanizar é entender realmente qual é a sua personalidade enquanto humano. Não é todo mundo falar do mesmo jeitinho, tentando ser simpático, tentando fingir que é pessoa. Não. Você pode ser humano e ser um cuzão. E ser um, E, né? E isso é uma identidade, isso é uma pessoa. Eu acho que é isso que as uhum. pessoas confundem, humanização com. Não sei nem qual que é o nome que eu dou para isso, mas esse. Eu acho que, na verdade, está mudando o tipo de texto bolha. Continua sendo texto bolha. Né? O texto bolha que antes era aquela coisa vazia da qualidade, né? Sei lá, os termos que a gente via muito no institucional mais um pouco mais antigo. Hoje está sendo essa humanização generalizada, essa humanização genérica. Bolha, humanização bolha, né? Humanização bolha está inventado.
Nasce um conceito. Nasce um conceito. Escuta, você viu que a Renner virou uma mulher? A Renata, com 2 N's? Não vi. Temos Exato. mais uma. Traga isso, leve isso para o próximo Notícias Marcadas. Nossa, muito obrigado, velho. É tão difícil, às Aham. vezes não tem, não sei o que falar. Mas beleza, legal. Renata com 2 N's, achei ótimo. E aí, o que que acontece? Quando você tem esse. Vamos ver como que essa Renata vai se sair. Porque, por exemplo, eu penso. Ah, tá, só um parênteses rapidinho. Perestroika é de Rio Grande do Sul, tá? Ah, boa, boa. Você vai ter que trazer isso, editar, jogar para lá. Não, não, meu amigo, você Duvido. está acompanhando tudo, inclusive as tretas. Aí você vai ter que. Porque daí eu lembrei de Rio Grande, porque a Renner é gaúcha, né, se eu não me engano. E a Renner, quando eu penso em lojas Renner, né, qual que é a personalidade dela? Eu meio que nem sei. Também não. Tipo, para mim é uma loja de roupas e tal. Enfim, eu sei que a Renata, ela tem 34 anos, ela é gaúcha, ela é tipo a cara da Renner, assim, sabe? Aham. E mas aí o que que eu queria dizer com isso? É que você agora, cara, você já tem uma pessoa, você tem a Renata, então você tem possibilidades aí, tipo, use isso a teu favor. Eu achei muito legal a Renner ter criado a Renata, sabe? Mas assim, vamos ver se isso realmente, se essa Renata é alguém interessante de seguir, porque para mim a Renner não é uma marca assim que você fala assim, nossa, que case de marca que conversa. E para mim a Renner é o cartão Renner e varejão, E eu acho que sabe? é legal você falar isso, porque eu não sei se você lembra, mas a gente chegou até a discutir durante o processo da loja integrada a possibilidade de criar um personagem. Sim. A gente, que inclusive o apelido da marca é LI, né? É quase Aham. a linda, é LI, né? Ou tipo, era fácil fazer isso. Mas justamente a gente pensou, cara, a gente está com um problema de comunicação. Esse rebranding é para tentar resolver esse problema e criar pela primeira vez realmente a estrutura de uma identidade realmente para a marca. Se a gente criar uma personagem agora, a chance dessa personagem já herdar toda essa confusão de comunicação que a marca tinha é muito grande. E a gente até pensou, então, ó, deixa essa ideia de talvez uma possível personagem para o futuro e vamos agora só arrumar a casa. Pelo que eu estou entendendo, a Render fez os dois juntos, ao mesmo tempo, né? E aí É, tem eu, a preocupação. sim, eu não cheguei a ver o case, tá? Então, se eu tô falando de uma maneira bem superficial. Eu sei que a Renner tá com a Renata, tá? Uhum. Agora, realmente, não me parece que antes era uma marca que tinha uma baita de uma personalidade, né? Então, me parece que é um movimento para a marca ganhar personalidade. Então, isso é muito legal. Imagino que isso deva estar associado muito a e-commerce, né? Mas Uhum. isso aí a gente vai ter que, eu preciso ver, né? Sem Mas, dúvida. assim, aproveite-se disso, sabe? Para criar realmente algo único e uma personalidade, uma humanização realmente diferente, sabe? Eu acho que um ponto importante que a gente pode até deixar aqui registrado é que ser uma marca humana não é a mesma coisa do que ter algo para falar, né? Então, acho que às vezes as marcas elas querem ser humanas antes de se preocupar o que elas vão falar. Porque Boa. ser mais humano é meio que uma forma de falar, né? Uma forma de se comunicar, se comunicar de uma forma mais humana. Mas o que você vai falar é mais importante, né? Tipo, pô, qual que é a tua de verdade? Não importa se você está falando usando um fantoche ou se você está falando simplesmente usando um texto, mas é o importante o significado, o que está sendo dito. E E esse que vai vir do posicionamento, né, André? Tipo, o exatamente. que a gente quer? Ah, então a gente quer isso, então a gente vai falar sobre essas coisas, a gente vai abraçar essas causas, né? E aí não é só falar de coisas do universo da marca, é falar de coisas que do universo do posicionamento, ou seja, então se eu tenho um posicionamento que eu sou brasileira, né? Eu sou a marca, ou por exemplo, que eu sou eu tenho um posicionamento que eu sou a marca de quem tem ideias, meu Deus, eu abro para um lugar em que eu consigo falar sobre criatividade, inovação, eu consigo falar dos festivais de ideias do mundo e do Brasil, entende? Claro. Você
isso cria a tua atmosfera ali, né, de posicionamento e das coisas sobre as quais você fala, né? Aí a humanização é o quê? É uma consequência. Exato, É uma exato. consequência, porque você já é humano, você já está falando um monte de coisa que interessa para um monte de gente, né? Lógico, você já sabe qual que é a crença, você já sabe qual é o jeito de falar, você já sabe os maneirismos, já sabe tudo. É uma pessoa praticamente. O Uhum. personificar isso em um personagem é uma opção, realmente, é só uma das opções. Olha o que eu tenho aqui, ó. E eu não ganhei nada. Olha, eu venho aqui publicamente neste Em podcast rede dizer nacional. que não ganhei um chaveiro. Puxa vida. Não, culpa do dono da conta. É culpa do dono. Atenção, Gustavo. Ó, vou falar um negócio para você. Isso aqui, eu não sei se você chegou a ver nos meus stories. Você viu quando eu recebi? Vi. Achei Fiquei com muito. raiva, não comentei. Eu imagino. Deve ser. Eu vou te mandar alguma coisa, porque de fato eu só tenho o meu mesmo. Mas de qualquer maneira, eu acho que é importante, inclusive, eu até acho que eu vou fazer um conteúdo sobre esse kit, porque eu achei muito legal a forma que eles exerceram tudo que a gente Muito. pediu, né? Você viu? Eu amei o pano de prato. Prato, meu, nada, mano, muito bom. E é Não dá. legal a gente ver que isso, de novo, só é mais um resultado do posicionamento muito bem definido, e não só do posicionamento, mas dessa linguagem, né, da identidade da marca, porque pensa bem, se não fosse toda a definição verbal, é que eu não gosto nem às vezes de falar de verbal, porque eu acho que linguagem é um pouco mais amplo e ela abrange realmente todo o significado que a parte de posicionamento e a parte escrita, né, ele representa. Todo o posicionamento sendo exercido de uma maneira que, quando você vê pronto ali, quando eu vi o kit, eu falei assim, nossa, é isso, né? Tão óbvio, né? Tão simples, Ai, né? nem fale. E isso só é um fruto de realmente quando você consegue colocar, você consegue dar significado, basicamente. Quando você não está fazendo texto bolha, quando você não está fazendo Humanização bolha. utilização bolha, posicionamento bolha, qualquer coisa bolha, né? Isso. Eu fui muito feliz, assim. Inclusive, queria até falar que não foi nem eu, tá? Não foi a gente que fez aquele kit, tá, gente? Uhum. Foram eles próprios, mas isso me deixa mais feliz ainda, porque isso só demonstra o como foi incorporado. Na verdade, não foi nem incorporado, né? Eu gosto de falar que branding, quando é bem exercido, ele é uma tradução, né? A gente não inventa nada, a gente só traduz aquilo que está ali. Então, eu acho que isso é só um sintoma de que foi realmente uma tradução muito verídica. Sim. E é muito bonitinho porque você vê que mesmo não é, o pano de prato foi o ápice, assim, né, do brasileirismo. Mas, assim, até a lâmpadazinha que tem uns clipes dentro, tipo, o brasileiro adora essas coisas, né? Então, ao mesmo tempo que é da ideia, assim, Uhum. mas ao mesmo tempo é muito Brasil, Muito. né? Não, e E tem os temperinhos. simplicidade no brinde, no fim das contas, né? Uma coisa que o brasileiro é, no geral, o brasileiro é simples, né? Ele gosta dessas coisinhas, assim. Não, Então, tempero, tempero. é, Os caras mandaram tempero, mandaram copinho americano. E aí, tipo, muito legal brincar com essas coisas, né? Que só o brasileiro é capaz de fazer. Tipo, o copo mais brasileiro é o americano, né? Tipo, é, coisa, puta, eu fiz essa frase pronta, eu me senti quase uma Renata, assim, falei, olha só como eu brinco com as palavras aqui no meu Stories, como eu sou natural, brincando com as palavras. Ó, feita. Viu, eu queria te fazer ai, uma pergunta de curiosidade, porque eu estou diga. meio fascinado aqui estudando isso mais uma vez. Queria que você me Uhum. falasse como você entende o que é storytelling. Storytelling. Storytelling No Medium, no Medium. Depois você pode postar no seu Facebook, nos Instagram, stories, no Instagram. Stories. É. Storytelling, na verdade, nada mais é do que a arte de você encadear cenas com o objetivo de transmitir uma mensagem. Né? Então, contar uma história, né? Para ser mais Hum? literal ainda, assim. Mas o storytelling para marcas, ele é essa arte de contar uma história, mas colocando o cliente no centro dessa história, né? Colocando o cliente como parte dessa história.
Então, eu acho que é Uma isso. As parte pessoas importante. acham uma parte muito importante, central, eu diria. É, As pessoas acham muito que o storytelling ele é sobre contar a história da empresa, né? Então, a loja integrada nasceu em 2011 e, enfim, né? uhum. E não é, né? O storytelling são as histórias que a marca vai criando todos os dias com o seu posicionamento e se entrelaçando, né? Então, por exemplo, o fato da loja integrada ter entregue esse brinde com o paninho de prato, o pano de prato conta uma história, né? Então, tudo isso é storytelling também, Sim, né? sim. Você respondeu, eu ia te fazer justamente essa pergunta, né? Porque, inclusive, quando eu estou fazendo vídeo, né, de análise de marca, essas coisas, às vezes eu uso o mesmo termo storytelling para falar de estratégias um pouco diferentes, mas que não deixam de ser storytelling ainda. E muitas vezes é isso, né? Tem uma marca que ela sabe que é literalmente ela está contando a história dela, principalmente marcas que estão começando e sabem convidar as pessoas para essa jornada de começar e tudo mais. Essencialmente, ela está contando a história dela. Ó, nós somos a fábrica de lápis, né, que nasceu aqui em São Paulo, e nós acreditamos que todo lápis deve ser livre para desenhar e tananã. E isso é um storytelling que você acaba envolvendo as pessoas e dando razão, dando motivos acima da razão pelo qual aquela empresa pode ser importante ou não. Mas eu também gosto de dizer que tem o storytelling, quando eu digo que eu acho que as marcas, elas têm uma história para contar, só que elas contam de diversas formas diferentes, né? Então, a Nike, ela vai contar sempre a mesma história para gente, só que ela conta isso de diversas formas diferentes. A Disney, a Apple, a loja integrada agora é a mesma coisa. Ela vai estar sempre contando essa história de que toda ideia dá uma loja, de que todo empreendedor é um criativo, de que todo brasileiro já nasce guerreiro. E ela vai estar sempre contando essa história, só que de diversas formas diferentes. Eu queria saber se isso é uma coisa que eu sempre falei, e eu quero saber a sua opinião sobre isso. É perfeito. Eu acho que sim, e né, assim, concordo plenamente com o que você está falando, porque isso é um maravilhoso mundo de você acertar na big idea da marca, de Dia você a dia. acertar, cara, entendeu? Porque, tipo, se você tem uma big idea, e, cara, você vai em qualquer curso de marca, qualquer podcast, qualquer coisa, vai ter alguém falando da Nike, porque a big idea é tão boa que ela se estende pelas gerações e pelas décadas, porque gera muita história, né? Então, que big idea? O Just Do It. É. Ou que big idea? Tem um atleta dentro de todo mundo, né? Aham. Todo mundo nasce um potencial atleta, acho que é É isso. isso mesmo, é isso mesmo. E outra que eu acho assim poderosa, né? Falando aqui de um jeito mais brasileiro, você pega, por exemplo, a escola Desce Redondo, né? Uhum. Por quanto tempo a escola ficou falando isso e com propagandas? Eu lembro, tipo, de quando começou essa história de Desce Redondo, sei lá, década de 90, não sei. E é, e assim, e é redondo, e vai, e hoje parece que a gente vai falar alguma coisa assim, tipo, nossa, desceu redondo, assim, né? É Parece que verdade, virou até virou uma expressão popular, é verdade. expressão popular, né? Nossa, Desceu chega, desce quadrado. redondo. Nossa, Isso, pode crer. É né? verdade. E eles fizeram várias propagandas sobre essa coisa do quadrado, acho que tinha, tipo, uma pessoa que era em forma de quadrado e tal, enfim. E isso, cara, você pode criar muito, porque você parte de um eixo narrativo, né? Então, o eixo narrativo é a big idea, e aí depois você vai contando todas as histórias. E sabe por que que não cansa? Porque esse é o poder do storytelling. Histórias não cansam. Nós somos feitos de histórias, nós somos apaixonados por histórias, nós somos movidos por elas, né? E nós mesmos, a essência humana é narrativa, né? Tipo,
a substância humana, o que sou eu, o que é você? A gente é história, né? A gente é narrativa o tempo todo. A gente está o tempo inteiro contando a nossa história e a pessoa. E aí a gente entra num ponto muito maravilhoso que é esse, que é o seguinte: qual é a big idea da tua vida, André? Qual é a big idea da minha vida? O que eu quero? Então, cada ato meu precisa contribuir para que esse eixo narrativo fique cada vez mais forte. Então, eu escolhi dizer sim para esse podcast porque isso contribui com o meu eixo narrativo, né? Você escolheu me chamar, então as nossas escolhas começam a se direcionar para esse eixo também, né? E aí você vai criando uma história consistente. Você chega no fim da vida e fala assim: essa pessoa teve uma história legal, cara. Ela realmente foi fazendo todas as jornadas dela sendo coerente com aquilo, né? Então isso é muito legal. Uau! Uau! Não consegui fazer a poker face aqui e continuar a conversa. Não, é verdade, realmente. Não consegui. Foi muito bom, virou corte, vai para todas as plataformas esse corte. Caramba, mano, foi foda, porque é verdade, cara, é isso. Quando a gente tá falando, eu sempre me incomodei quando as pessoas falavam de comunicação num sentido meio que como que não, como se não fosse uma parte inerente de qualquer coisa que estivesse sendo comunicada. Tipo, comunicação, de novo, é tradução. A gente não inventa nada para dizer. E quando de fato é uma tradução, acontece isso que você acabou de dizer. Você cria um vórtice de sentido e significado que ele vai se complementando e se autoalimentando e vai fazendo sentido. Então, assim, para uma marca, para alguém que tem o objetivo de ter relacionamentos onde envolva uma troca de alguma forma de mercado de dinheiro, de valor, cara, isso é indispensável, sabe? Então, eu sei lá, eu só queria assino 2 vezes embaixo do que a Rê disse. E é tão legal, né, André, quando a gente consegue chegar nesse. Por exemplo, tipo, eu fico com a consciência tão tranquila e a gente volta na loja integrada, mas é porque é o nosso projeto em comum, né? Uhum. De saber que, tipo, você pode. Você consegue falar por ideias pelos próximos 10 anos? Consegue, não consegue? Consigo, Até mais, né? consigo, fácil. Cara, e é tão bom isso, né? E acho que isso fica como mais uma dica aí para quem nos ouve, Não, e eu né? quero até aproveitar, olha só que interessante, porque assim, tem muita coisa dentro desse projeto que ele ainda vai ser desdobrado, não por nós, mas que foi criado junto. Só porque você disse, né? Dá para a gente falar sobre criatividade, sobre ideia por muito tempo. Não, muito tempo. Inclusive, durante o projeto mesmo, uma das coisas que me ajudou a dar para o Gus o, a plataforma da marca que ele estava buscando para conseguir comunicar foi depois de posicionamento já ter sido feito, né, ter sido definido, na verdade, e que eu vim com aquela ideia de a gente abraçar o círculo, né, abraçar o esférico, abraçar o plural. E aí você vê, cara, criatividade, essa ideia, coisa da criatividade, da ideia, isso se desdobra de diversas formas diferentes, até porque não é desdobrar a ideia sozinha, isolada, não, ela pega um pedacinho de outro lado da identidade, outro lado daqui, isso não tem fim. É imenso, né? E vai se construindo, vai tendo sentido, vai tendo sentido. Meu Deus, o que eu Meu queria... Deus do céu. Pô, a gente já está aqui há um tempo, mas peraí, eu queria te falar alguma coisa. 2 horas de podcast. Você, na verdade, a gente pode fazer até 2, divide isso, faz um de 1 hora. Não, a gente vai fazer isso mais vezes. Aí, Matheus, a Renata acabou de entrar aqui para a lista de co-hosts, né? Possíveis co-hosts do Marcados aqui. Eu queria que você me explicasse um pouco sobre o seu curso. Me explica. Olha, chegou a minha vez de brilhar. Deita, porque, ó, sei lá, quantas vezes eu já falei nesse podcast que é a melhor profissional que eu conheço nesse nicho. Então, Gente, chegou me o meu conta, porque momento eu já achei merchan. o fato de ser um pod-curso. Eu não tinha visto em nenhum lugar pod-curso. Achei fantástico isso. Me conta.
Tá, então, pode curso, vamos já começar. Não é uma invenção minha. A primeira vez que eu ouvi falar em pode curso foi do Tiago, do Tira do Papel. Tá. Então, ele adora trocadilhos com palavras. Provavelmente foi ele que inventou essa coisa, porque ele fez um pode curso, né? Uhum. Então, e o que que acontece, André? Eu tinha uma responsabilidade, as pessoas me pediam muito, sabe? Tipo, porque como eu faço muitos stories e faço porque gosto e porque isso me posiciona, né? E eu consigo mostrar como eu penso e tal, e acaba gerando muito, convertendo para criar texto. Então eu sempre fiz isso gratuitamente no Instagram. E as pessoas vão gostando e pediam, e pediam, e pediam. E isso virou uma responsabilidade para mim. Eu falei, cara, eu devo isso para as pessoas. Deve. Eu preciso fazer um curso. Sim. E aí o que que acontece? A gente começa a olhar para o universo do digital. E aí, meu amigo, você entra num universo que, meu Deus, ao mesmo tempo que é cheio você fica cheio de vontade, você fica cheio de ansiedade, porque é tanta coisa, é tanta Muita gente, é opção. tanta promessa, que você fala, eu não sei o que fazer. E aí chegou o um momento que eu falei assim, cara, faz o que você sabe, do jeito que você quiser, porque você não deve também isso para ninguém, sabe? Tipo, não deve isso no sentido de, tipo, eu não preciso colocar uma pressão em mim que o mundo do digital diz que eu preciso ter. Porque tudo é tipo. Eu já estava num momento que eu estava pensando assim, meu Deus, se eu não ficar rica com isso, E aí eu falei, gente, olha onde que eu tô, que absurdo, Já de sabe? repente já se transformou na principal estratégia de dependência financeira da minha vida. Exato! Brasil, quiçá de Portugal também, né? Fazer o melhor curso de linguagem. Eu tô ligado. Sim. Vou te contar Não, uma coisa para você, ó. Desculpa te cortar, mas eu tô passando exatamente por isso agora. Faz algumas semanas atrás que eu vim conversar com você. Eu falei, as pessoas estão me e pedindo, aí? estão me pedindo um curso, o que que eu faço? Aí eu comecei a fazer, né? Tá, tem É, páginas escritas que 19 é só autorreflexão e vaidade saindo de dentro de mim, entendeu? Mas enfim, limitação criativa, Rê. Limitação criativa. Fala assim, ó, enfim, você já fez, né? Mas fica para você que está ouvindo ou assistindo a gente. Limitação criativa. Fala assim, não, eu tenho só 1 hora, eu tenho só esse celular e eu só posso falar, sei lá. O que que eu faço com isso? Pronto, aí você sai alguma coisa. Mas isso. continue, pare do podcast. Gostei, gostei. Eu não conhecia esse conceito, mas enfim. E aí o que acontece? Eu orcei, eu não sei quantas vezes, com quantas produtoras, quanto que ficaria, e pandemia, e qual seria a alocação, na minha casa não, vai não sei o quê. Começou a ficar tão grande o negócio que eu falei assim, cara, chega, É, deu. Eu vou fazer isso em áudio. sensacional. No meu celular. Não, pior que não. Aí eu descobri. Daí, sabe que é engraçado? Porque as coisas, elas, quando você decide uma coisa, é, começa a florescer, né, ao redor e você começa a direcionar e aparecem as pessoas certas, é muito louco. E aí acabou vindo uma pessoa que me seguia, que tem uma empresa, posso fazer o merchan deles, eles chamam Mood. A Mood fez eles são uma empresa de áudio, digamos assim, Hum. de podcasts, eles produzem podcasts, né? Eles falaram, olha, a gente pode produzir para você e tal, será um prazer e tal, enfim, não foi na parceria, né? A gente enfim, cobraram e tal, e ainda bem, né? Porque fizeram um serviço muito bem feito. E aí eles só me deram um gravador assim que tem na ponta um microfone, tipo um Ah, eu sei famoso o que é. gravador, Sei, né? sei, sei, sei. Que ele é tipo inclinadinho assim, os microfones, né? Isso, Sei, isso. sei mesmo, sei mesmo. Então, e aí eu peguei, porque o que acontece, André? Eu tinha o curso de storytelling pronto e tinha o curso de redação publicitária pronto. Porque eu dava para o corporativo, né? Eu dava para o universo corporativo, já dei e tal. Então, isso já existia. Só que o que acontece? Eu senti que eu precisava mesclar as duas coisas e fazer
um bem bolado disso tudo dentro daquilo que eu conheço do meu público ali, especialmente do Instagram. E aí eu fiz, e André, foi muito louco isso, assim, eu peguei, como eu já tinha dado várias aulas e tal, e eu sou uma pessoa muito de sentir, assim, eu não sou muito metodológica, eu sei que você gosta muito de metodologia, você gosta do negócio assim, eu sou muito do feeling. Então eu abri as duas apresentações, eu não fiz nenhum roteiro, eu falei, porque se eu fizer roteiro eu vou me atrasar de novo. Eu abri, eu coloquei o play e eu comecei a falar. Inveja define o que eu senti Juro agora. para você. Cara, sério. Mas assim, com os slides abertos, né? Mas porque eu já tinha dado essas aulas várias vezes, mas assim, pessoal, finalmente, então, eu tô começando aqui, finalmente esse podcurso vai sair. Meu nome é Renata, eu trabalhei no GRPcom, pá. E aí começou, cara. E eu fiz esse negócio acontecer. E era na Páscoa, eu gravei isso na Páscoa. Chegou uma hora que era, tipo, sei lá, sexta-feira santa, 3 da manhã. Eu tava, tipo, no silêncio aqui na minha cama, no chão, na frente, sentada no sofá, com uns livros abertos, assim, tipo, livro Persuasão na Publicidade, livro Story do Robert McKee. Daí eu. Então, gente, vocês sabem que. E olhando para o livro, vocês sabem que tem uma. Mas isso funciona muito. Oh, eu faço isso todo dia. É que eu não vou fazer Sim, isso, mas dá para ver um aqui, ó. Tem essa pilha de livros. sim, Essa tô pilha de vendo. livros eu tirei da cima da minha mesa para fazer o podcast, mas eu acho que eu coloco os livros na minha frente para eu pegar por osmose, eu lembro, só de olhar. É, Aí eu vou sim. lembrando dos conceitos, aí eu começo a falar e produzir conteúdo. Cara, que foda isso. Porque daí, tipo, são livros que eu já li, são coisas que eu já sabia. Lógico que não é assim, eu não abro na hora, né? Eu primeiro, ok, entendi, já sei do que eu vou falar. Então tá, play. Então, gente, quando a gente fala das tramas publicitárias, a gente fala disso, sabe? Então aí eu cito os exemplos. Então, para mim, super funcionou, assim, sabe? Tipo, estresse zero para criar o podcurso, no fim das Foda. contas, entendeu? E, enfim, né, acabei não dizendo do que se trata, mas o podcurso, ele é um podcurso de storytelling e redação publicitária, e ele abre o olhar das pessoas sobre comunicação. Ele realmente eu acho que ele é diferente de tudo que de tudo que eu vi, porque ele é uma experiência minha. Então, ele tem as coisas dos livros, ele traz o conceito de storytelling direitinho de um, ele traz a trama publicitária de outro autor, ele traz tudo isso, mas ele tem uma visão minha, então eu trago textos da Cria Texto, comentados, como foi que eu fiz, por que que eu utilizei aquilo, o que que eu aprendi sobre comunicação e que para mim funciona muito, dos cursos que eu fiz, qual é a técnica que mais funciona para mim, qual que eu acho que é balela, sabe? Então tem a minha experiência com a teoria documentada, né, do livro, assim. Então é um apanhado disso. Então ele é muito meu. Ele é um curso meu, não é um curso que é uma tradução de um livro, sabe? E como é que funciona? Ele é tipo, são episódios? São Eles você. são módulos bem curtos. O curso, na verdade, ele é de curta duração. Ele tem 3 horas e meia líquidas, tirando introdução e encerramento, né? E eu dividi essas 3 horas e meia em 10 módulos. Então fica tipo, um tem 30 minutos, outro tem 20, outro tem 15, e assim eu vou separando, sabe? Que fantástico. E, aí, Ele e é é muito, legal. e eu acho que é muito. Porque assim, sei lá, não sei se você está acostumada, mas audiobook, né? O próprio jeito de podcast, tipo, cara, se tornou uma coisa tão habitual assim. Eu, pelo menos, sou muito acostumado a fazer na academia, sou no podcast, trabalhar ouvindo coisas e tudo mais. Então, eu acho que é um formato que a gente vai ver muito mais ainda por aí, sabe? Vai rolar muito mais disso, sabe? E eu acho que é muito legal você fazer um curso sobre narrativas, sobre storytelling no formato Contando. áudio. É, Sim, fantástico. Parabéns. sim. Você, e queria dizer também que você me motivou a fazer as coisas, né, que eu comecei aqui, me enrosquei em mim mesmo, sabe? Aham. Mas você me deu motivação com a sua história. Espero que tenha dado para você que está ouvindo a gente também, porque isso que ela falou, gente,
é processo criativo, é uma coisa agonizante, é ficar feriado de madrugada, encolhido no chão da sala, em volta de vários livros, e é assim, é agoniante, porque criação é assim mesmo, e tem que ser, porque a gente faz com muito carinho. Tenho certeza que esse curso deve ter ficado muito foda, porque tudo que você faz tem muito carinho, Rê. Eu espero que você que esteja ouvindo, tudo bem que, será que vai dar para pegar ainda semana que vem? Que a gente está gravando. Vai, eu vou deixar o valor de lançamento para semana que vem ainda. Então, beleza, ó, a gente está gravando hoje dia 10. Até quando que vai o preço de lançamento, Rê? Tem... Então, como tudo aqui é sentido, é tipo assim, vai ser quando eu quiser tirar. Isso que é Então, maravilhoso, eu entendeu? aconselho, caso você esteja ouvindo isso daqui uma semana ou até um pouco depois, corra, faz alguma coisa, que já vai ter acabado, eu sei que vai, mas enfim, entra Não, na mas não tem, mas é que ele vai ser no perpétuo, relaxa. Depois a pessoa pega um no pouco mais caro perpétuo. e tudo bem. Ai, aí é Aí eu muito. adoro falar no perpétuo, me sinto até mais alto, sabe? Mais alta, Nossa, assim. mas você é uma pessoa superior. Tudo digital. Plano de lançamento, 6 em 7, abre carrinho, foda-se, seus mortais que precisam de gatilho. A mina tem conteúdo, pô, ela sabe o que ela tá falando. Fica no perpétuo e vai fazer muitos outros melhores. Tá E certo. aí vai ficar tudo no perpétuo, vai virar tipo uma biblioteca de perpétuos. Nossa, do caralho. Eu acredito nesse modelo, tá? Inclusive, o que eu tô preparando é com esse mesmo intuito, é perpétuo. Eu Qual não que vai ser sobre o teu? Vai ser sobre o quê? Fale aí, André. Abra o jogo, André. vou abrir o jogo. Primeiro que é o seguinte, tem um cursão, né, que eu quero chegar nele, que é de fato o curso com as metodologias que eu uso, o meu processo para fazer a parte de facilitação e estratégia de marketing, que é para chegar naquelas definições que você conhece bem, como chegou da loja integrada, para depois a gente transformar isso em identidade e posicionamento. Só que antes disso, eu quero fazer alguns cursos, inclusive gratuitos. Eu estou escrevendo, o que eu estou travado é um curso de e-mail, aonde eu vou dar aí coisa de 1 hora de carga horária gratuita, de conteúdo sobre branding. Porque sim, porque, cara, eu acho que tem um nível básico de entendimento sobre branding que as pessoas deveriam ter acesso, assim como elas têm a marketing. Só que ainda é um pouco difícil de encontrar, tem uma confusão da nossa área, você sabe, sobre a definição de tudo isso. E porque assim, cara, pensa assim, tudo que eu faço de conteúdo, a maioria das pessoas que vêm falar comigo, elas vêm perguntando as mesmas coisas. As coisas É. básicas. Sabe, a confusão sobre o que significa marca, o que é branding, como que isso se encaixa dentro de um planejamento de marketing, num plano de negócio da empresa, onde que vai. Então, assim, isso eu quero fazer de gratuito e deixar também perpétuo para todo mundo que quiser ter esse conhecimento básico. Estou falando isso aqui em público, então agora sai, né? Agora sai, porque agora é um compromisso Boa, público. boa. Mas Sabe beleza. o que que foi legal? Ai, não, diga. Não, 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 eu não vou, pode falar, depois eu te pergunto. Ah, não, que eu ia falar que sabe o que foi legal? Foi o seguinte, eu aprendi no meio do caminho também, né? E eu me permiti ser uma aprendiz disso. Então, por exemplo, quando eu terminei de gravar o podcurso, eu fiz uns stories assim. Gente, eu acabei de gravar o podcurso, não sei o que, não sei o que. Só que disso, para eu lançar, demoraram tipo. Alguns meses. Demorou muito tempo. O Passo? designer pegou Covid, eu demorei para. Ó, foi uma confusão. E aí eu também tenho. A minha prioridade sempre são os projetos da Cria Texto, não era esse curso. Então, assim, eu enrolei as pessoas. Eu senti que de alguma forma as pessoas ficaram esperando, eu achei que não foi legal eu ter feito isso. Então, assim, é um aprendizado para a próxima, sabe? Tipo, só vou contar quando eu tiver muito estruturado já, entendeu? Porque daí eu já vou ter um cronograma. Isso que é o ruim de sentir, de ser uma pessoa, ai, deixa eu ir sentindo, entendeu? Cadê o cronograma, minha querida? Cadê a planilha do Excel com as datas? Faltou, entendeu? Tem que misturar um pouco dessa holística toda com prazo, com deadline. Entendeu? Isso, exato. As pessoas não têm paciência, não. Não. Embora não seja E uma elas, obrigação sua, é um pouco, sim, entende? Você sim, cria uma expectativa nas pessoas. Isso, cara, é uma coisa incrível, assim, que depois que você começa a se comunicar na internet, você descobre que você inspira e ajuda muito mais gente do que você tem sequer noção, e isso dá até um novo senso de propósito para o trabalho mesmo, cara, porque
Cada mensagem que você recebe, às vezes, você fala, gente, mas olha só, o cara tava ouvindo mesmo o que eu falei, bicho. E você vai ganhando uns fãs, é muito louco É muito isso. legal isso. É muito legal isso. Tipo, daí as pessoas falam, nossa, eu te adoro. Você fala, meu Deus, nossa, É o caso da sua seguidora que veio falar comigo. Aí eu falei, opa, mas não, é com ela eu converso. é, Deixa então. eu... Então, ela veio, ela até falou assim, não, inclusive, depois me fala aí, eu falei, né, que eu ia gravar com você hoje, ela falou, ai, que maravilha, me mostra, me manda o link, deixa eu ter acesso a isso, adoro a Rê, quero muito ouvir esse podcast. Falei, fica tranquila, você vai receber antes de todo mundo, porque fã da Renata tem prioridade aqui. Ai, a ironia, ela é tão boa. Nem é, imagina. Rê, estamos chegando aí em 4 horas de podcast. Brincadeira, não é Sim. tudo isso. Não dava para ficar mais fácil, né? Essa é a verdade. E Mas nem bebemos, né? Poderia ter bebido, na verdade, passando bem agora. também não estou bebendo, cara. Tô caretão aí Tá, até tá julho. muito fit, né? Não, não é nem Você sabe que fi, eu não sabia? não é nem, Não? não, é fisiculturista. É pior que fit, porque fit é Você balanço. quer Não, fisiculturismo? eu vou participar do primeiro campeonato em julho da minha vida. Você vai pintar o teu corpo de preto? De É dourado? laranja, mais laranja, né? Mais Laranja. laranja, laranja. Preto, dourado, Na laranja, verdade, não né? vou ser eu, né? Vai ser o profissional que tiver lá com a maquininha. Psss. É no Mas, próprio. cara, por que que eles ficam daquela cor? Porque, assim, eu não é só na hora que pinta. Eu conheço um fisiculturista que ficou laranjado. Pode ser assim, depende do tempo do tempo depois que você viu ele depois do campeonato, porque a tinta FI demora um pouco para sair. Principalmente Ah, essa de spray, ela fica aí umas 2 semanas, 3 semanas até sair por completo, então a galera fica meio laranja mesmo. sim. Mas pro dia do campeonato é por uma questão de valorização dos músculos mesmo, né? Dá para Entendi. ver mais fácil, dá para ver melhor, Ah, fica mais expressivo assim os cortes dos músculos e tudo mais, até pela iluminação da competição e tudo mais, que eles colocam aquelas entendi. luzes. Mas é isso, e aí eu tô caretão, né? Porque eu tô me preparando, eu tô nos últimos meses Que aí, tô naquilo. legal, André. Não, cara, eu treino faz 15 anos. Mas é a primeira vez, decidi com 30 anos que eu ia participar de um campeonato. Olha só. Nossa. Não, e você sabe que quando você começou a me seguir, eu não sei por quê, porque eu só seguia manifesto, né? Uhum. E eu não tinha você. Aí quando eu comecei a ver seus stories, eu falei assim, nossa, agora eu tô vendo o André mais do que só a cabeça dele, né? Porque, tipo, eu só vejo você esse quadrado aqui. De verdade, a Aí eu gente. falei, nossa, o André é forte. Não, sou forte, pô, sou forte. Perto de uma pessoa normal, É, sou bem forte. Mas assim, é engraçado que na pandemia, né? Depois da pandemia, eu tenho tantos amigos que eu não conheço do ombro para baixo, velho. Eu não sei como é que é, se é alto, se é baixo, se é largo, se é fino. Não faço ideia. sim, Se eu ver na rua, capaz que eu nem reconheço, assim, porque eu só conheço realmente daqui para cima. exatamente. Mas é isso, Rê, tô nessa luta aí. Pô, posso falar? Tô muito animado, cara. Parabéns. Que Sempre orgulho. fui, sempre fui, sempre amei o esporte, sempre pratiquei por, por gosto. Mas o fato de você colocar ali, e tem um adicional aí, né? Eu fui contratado como diretor criativo de uma academia, né? Então, Ah, eu vi que você fez story, sim. Uhum. então assim, também tem isso junto, né? Porra, como eu disse, 14 anos treinando, é o esporte que eu tenho no meu coração desde adolescente, e hoje eu estou podendo exercer muito das coisas que sempre me inspiraram em forma de comunicação, né? Então tá Bacana. juntando essas coisas dentro de mim, puta, tá muito da hora. Tá muito. Eu me acordo sentindo Arnold Schwarzenegger. Ai, com Isso tudo. é, puta, isso é. Tó, vou te falar que se não fosse isso, a pandemia teria sido muito mais difícil. Muito, É, né? muito com certeza. Que legal, André. Nossa, eu não sabia desse teu lado, Uhum. fisiculturista. É. E muito legal, parabéns. Obrigado. Fica de olho aí, vai ser dia 17 de julho. Eu ainda fico meio assim, né? Tipo, de mostrar tanta coisa no meu perfil pessoal, porque, porra, até que ponto interessa para as pessoas, né? É um pouco difícil, né? Eu até fiz uma votação algumas semanas atrás, deu tipo 95% querem saber, quero acompanhar, quero acompanhar.
Mas Aham. da mesma forma eu ainda me preocupo um pouco, porque como estou começando a criar minha marca pessoal agora, tem poucos Mas é meses. um baita de um posicionamento isso, hein? Ah, cara, então O que. fortão do branding. Obrigado, pronto, maromba, branding maromba. Aí fica mais fácil de reconhecer, né? Porque Maron Branding. Marom branding, puta que pariu. Nossa! Meu Deus, é o Maron Branding. Marom branding, eu vou ter que trocar meu arroba, velho. Oh, troquei ontem. André, sério, deixa eu falar para você. É um baita posicionamento de verdade. Não, eu não duvido. É o maromba do branding, cara. Maromba É do... muito Você sabe que isso é legal. uma coisa super comum? Tipo, tem muita galera, por exemplo, tem corretor maromba. Tem vários profissionais liberais que colocam o maromba, tipo, para virar ponto de referência, sabe? Ficar fácil. Sim, boa. É porque não é tão fácil ser maromba, Não entendeu? é muito. Então, tipo, você já vai se diferenciar por isso. Exatamente, exatamente. Toda vez que eu começo a ter essas dificuldades, assim, essas crises existenciais, tipo, porra, mas vai você rotulado, é isso mesmo? Aí eu penso no The Rock. Falo, não, o The Rock conseguiu. As pessoas gostam dele. Então tá bom, então vamos lá. Porque sempre teve muito estigma, né? Você tá ligado? Esse negócio de ser marão. Então, hoje tá mais popularzinho, as pessoas estão gostando de academia, coisa e tal, né? Mas É. quando eu comecei 15 anos atrás, eu andava com um pote de whey na rua, as pessoas achavam que era bomba. Ó, o louco aí, ó, o maromba. Olha lá, tomando hormônio. É, Bomba. exatamente, exatamente. Mas as coisas mudaram. Mas Tá. enfim, vou colocando pinceladinhas de todo da preparação nos meus stories, vou vendo como que eu desenvolvo isso na minha marca pessoal. Ótimo. Muito bem. Então tá bom. Rê, você tem mais algum recado para dar? Puta, que papo gostoso. Eu nem sei quanto tempo já. Foi ótimo. Quero saber, conta para mim, qual foi sua melhor entrevista até hoje do podcast? Com Comigo. certeza foi essa, não tenha dúvida. Porque, não, mas é de verdade, porque você é a pessoa que eu conversei que eu tinha mais intimidade. Também tem isso. E o Gus, né? Ah, mas o Gus eu não tenho intimidade que nem você. Tipo, eu fiquei amigo Sim. dele, foi boa a conversa e tudo mais, mas ainda assim eram era ali, tipo, um contratado e contratante conversando, né? Tipo, por mais que Ah, eu tivesse mais um vínculo profissional, ele tá na posição de cliente e eu na de contratado. Então, assim, por mais que a gente tenha uma relação muito boa, quando liga a câmera, ele é o head de branding da marca e eu sou o profissional, o fundador do estúdio, entendeu? sim. Mas, então, eu acho que essa nossa foi realmente a mais solta, porque todas as outras pessoas, embora eu tenha gostado muito, eu não conhecia. Eu conheci no podcast, Ah, entendeu? entendi. Eu ainda não, eu vou falar para ser bem sincero, eu ainda não ouvi nenhum podcast teu, eu vou ouvir. Vou Eu ouvir vou agora, falar, eu vou agora. falar um que eu vou falar, ó, não vale a pena você escutar. Tô brincando, pessoal. Obrigado por ter vindo. Imagina que eu Meu Deus, a gente já está começando a ficar aquela idiotice do sono já, sabe? tá ficando sincero demais, né? Puta que pariu. Então vai. Então, ó, Então tá, pessoal, seguinte, ok. Como é que encerra? vamos encerrar você passando todas as formas que as pessoas podem te encontrar e tentar encontrar o podcurso, mas de jeito provavelmente já vai ter acabado. Tô brincando, é perpétuo, gente, é perpétuo. É perpétuo, perpétuo. Gente, então vamos lá. Você vai no seu Instagram e você digita pesquisar cria texto, tá? Então é lá que você vai me encontrar. Na bio já tem o link para o podcurso. E também já tem link, tudo está no Instagram. Se você não tem Instagram, por favor, entre, porque é uma rede social muito boa. Você não tem Instagram, nem entra, nem enche o saco, nem enche o saco dela. O que Exatamente. você está fazendo? Então, tudo tá lá, meu site, meu telefone, meu e-mail. Se você quiser falar comigo no WhatsApp, tá lá, entendeu? Tá tudo lá. E o acesso realmente ao podcurso, se você não pegar o preço de lançamento, né, que é 227, você vai pegar um pouquinho mais caro, mas também tá ótimo, porque vai valer a pena do mesmo jeito. Então é isso. Mas, ó, quero realmente agradecer, André, porque a conversa foi muito gostosa, eu me diverti muito. Eu tô, tipo, super agitada aqui, sem sono. Esse problema.
Foi muito legal, estou bem feliz e eu estou torcendo muito por você, André, porque eu estou vendo que você está fazendo um trabalho de muita qualidade e eu quero que você cresça muito e que continue me contratando para a gente fazer cases cada vez maiores. Mas não tenha dúvida, não tenha dúvida. Agora você não sai mais da Manifesto nem de perto de mim. Pessoal, Legal. mais uma vez quero deixar aqui bem com bastante ênfase, tá? Sigam lá a Renata, mesmo que você não vá comprar o curso dela agora ou não, o conteúdo dela, vocês já vão tirar muito valor dos conteúdos que ela faz lá no Instagram. E como eu já disse diversas vezes no podcast, eu confio os meus projetos, eu confio os projetos da minha empresa para a Renata. Então, realmente, isso aqui não é rasgação de seda, eu não estou enchendo a bola dela à toa, não, ela é uma boa profissional mesmo, gente. Essas pessoas existem, tá? É difícil de achar, mas elas existem. Então, e a Rê é um caso desse. Então, sigam lá o Cria Texto, que vale muito a pena, tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E, se você quiser me seguir, meu Instagram agora é o André Lona. Ah, eu mudei, não tem mais underline, tá mais fácil agora. O André Lona. E lá você também vai ter os links para tudo, tá bom? Eu agradeço você que ficou com a gente até o final, tá? E nos vemos no próximo episódio, ou em qualquer outro tipo de conteúdo ou plataforma que você queira me consumir, porque estou em todos os lugares aí, né? Tchau, gente. Obrigado. Tchau, Rê. Obrigada, André. Beijos. Até mais.